Boa tarde, vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus. Vamos estar hoje fazendo uma reflexão do livro de Atos, no capítulo 5. Nós vamos estar lendo apenas o versículo 3. Atos, capítulo 5, verso 3. Vamos falar um pouquinho da mentira, né? O que a mentira causa na vida do ser humano. Isso ficou registrado no livro de Atos, nos tempos passados, né? No tempo dos profetas, dos apóstolos, mas isso segue até hoje, né? Para nós, porque o que está escrito na Bíblia não muda, né? Nem aumenta e nem diminui. O que foi escrito continua escrito, e sabemos que o que está na Bíblia é verdadeiro, né? Então, são palavras que foram escritas e inspiradas por Deus. O homem escreveu, mas a inspiração foi do nosso Deus. Então, vamos ler aqui. No versículo 3, então diz assim: Então disse Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? O pecado, né? A mentira é pecado de qualquer jeito. E quando você mente, como é que pode se dizer? Envolvendo. Quando a mentira envolve Deus, envolve a palavra de Deus, envolve o Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes a pessoa mente, mas mente de um ser humano para outro ser humano. A pessoa não conhece a escritura sagrada, mas não tem mais ninguém inocente que não saiba que mentir é pecado, né? Conhecendo ele a palavra escrita na Bíblia ou não, todo mundo sabe, né, que mentir é pecado. Mas Satanás, ele usa as pessoas para envolver nas coisas dele, nas artimanhas dele, Satanás, sendo crente ou não. Agora, aquele que é crente, que é fiel à palavra, que vive se mantendo firme nos caminhos do Senhor, que vive se fortalecendo, procurando a cada dia conhecer mais e mais a verdade, então ele não cai nas armadilhas do inimigo, porque ele é sustentado pela a palavra, que a palavra vem de Deus, então ele é sustentado pelo próprio Deus, ele é fortalecido pelo próprio Deus. Mas existe ainda pessoas que conhecem a palavra de Deus, que ainda tem momentos que cai na fraqueza, dá legalidade ao inimigo, e o inimigo acha brecha e usa, às vezes até tirar aquele crente, aquele cristão dos caminhos do Senhor, né? Muitas vezes, muitos aceitam Jesus e saem, porque em algum momento dá legalidade ao diabo, e o diabo vai usar aquela pequena brecha que o crente deu, que às vezes nem percebeu, e ele começa a fazer o estrago e tira, né, o crente dos caminhos do Senhor. Mas isso acontece mais fora dos caminhos do Senhor, né? Porque dificilmente um cristão conhecedor da palavra de Deus se encontrar numa situação assim, tão debilitada, né, em relação à palavra, a ponto de Satanás usar. Eu creio que é muito difícil, mas acontece. Então, vamos para a palavra, né? Então, nessa tarde, a palavra de Deus nos ensina que Ananias, juntamente, como diz a palavra, em comum acordo, junto com Safira, que era a esposa, eles combinaram de vender uma propriedade e depositar todo o dinheiro da venda na casa de Deus, né? E por algum momento eles tiveram o desejo, ou digamos a ambição, por aquele dinheiro. É o melhor, eles se arrependeram,
de ter dito que dava o dinheiro todo e foram dividir o dinheiro. Eles repartiram, ficaram com a metade e levaram a metade para Deus, para a casa de Deus. Só que Deus, a palavra de Deus nos ensina que Deus conhece o nosso coração, o nosso pensamento. No livro dos Salmos tem bastante passagem que fala que Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Tem palavras no livro dos Salmos que diz que Deus esquadrilha, né? Todo o nosso pensamento, todo o nosso andar. Então, com Ananias e Safira não foi diferente e não é diferente hoje com a gente, com cada um ser humano, sendo ele cristão ou não. Deus conhece as atitudes, os desejos, os pensamentos. Deus conhece tudo do ser humano. Por quê? Porque o ser humano é feitura das mãos de Deus. O ser humano é obra das mãos do Criador. Todos nós fomos criados por Deus. Se estamos aqui hoje é com a permissão de Deus. Então, não tem como nós esconder nada de Deus. Porque se nós não faz em atos, mas se nós pensar, se fizer no pensamento ou um desejo, Deus sabe. Deus conhece, então não temos como esconder nada de Deus. E Ananias e Safira achou que podia esconder, né, de Deus. Eles dividiram e levaram. Então essa mensagem ela junta com ganância, ambição, falta de sabedoria, né, de entendimento e o desejo que o inimigo lançou no coração deles para que eles pecassem, mentindo, né? E aí quando Pedro foi primeiro, levou o dinheiro, Ananias foi primeiro, levou o dinheiro e Pedro perguntou, né? Pelo dinheiro. E ele mentiu, continuou mentindo e dizendo que tinha sido só aquele dinheiro. Então, a mentira, para você que não é conhecedor da palavra de Deus, mas você vê dizer assim, mentir é pecado. Mas se você não acredita que mentir é pecado, eu digo para você agora, tá na Bíblia. Mentir é pecado e leva à morte. Tanto leva à morte física, como leva à morte espiritual. Então, Satanás ceifou ali em duas pessoas. Ele fez 4 crimes, porque ele matou fisicamente e espiritualmente, porque ele impediu do espírito ser salvo. A vida o fôlego de vida que Deus tinha colocado em Ananias e Safira, o Senhor não pode recolher para ele. Por quê? Porque o diabo tomou posse daquela vida, né? Daquele espírito. Por quê? Porque Ananias mentiu, Pedro deu a oportunidade para ele se arrepender e falar a verdade. Mas ele sustentou a mentira. Então o diabo deu força. O diabo, ele dá força. Você que vive no mundo da mentira, você que acha que quando a pessoa diz mentir é pecado, você não acredita, ou mesmo que você acredite que mentir é pecado, mas você não tem a dimensão do que leva o pecado leva à morte. A mentira, sabe, para você que não conhece a palavra de Deus, você que não conhece as escrituras sagradas, você que ainda não aceitou na sua vida o Salvador, Jesus Cristo, o Messias, o Nazareno, você não sabe que a mentira leva à morte, que mentir é pecado. E você não sabe quem é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás. Então, se você der legalidade ao diabo, ele vai usar você na mentira que você acha que é bem pequenininha. Aí você mente uma coisinha. Aí você, no outro dia, você acha outro motivo de inventar outra história. É aquilo você vai inventando. E você vai mentindo e aquilo vai lhe enrolando. Satanás vai jogando você no laço, vai jogando você na rede e depois, para você sair, é difícil. Você sabe como é que você pode sair do mundo da mentira? É aceitando Jesus como Salvador.
Porque se você, da palavra de Deus diz, se você for procurar na palavra de Deus, você vai encontrar onde diz que quando aceita Jesus, não continua mais vivendo no mundo de Satanás, né? Satanás, ele cria o mundo dele. Satanás tem os agentes dele, os soldados dele, as pessoas dele que trabalham para ele, que é os que ele governa, os que ele manda. Tanto é o ser humano que ele já tomou posse, que é enviado por ele para fazer mal aos outros, né? Porque já deu legalidade, já está governado por Satanás, como ele tem os diabos dele lá nos abismos que trabalha para ele. Então, para você ter uma vida sem mentira, a palavra de Deus diz que quando você aceita Jesus, se você mentia, você não vai mais mentir. Se você roubava, você não vai mais roubar. Qualquer coisa de errado, que é pecado, que você fazia, quando você aceita Jesus, você vai liberto. Nada daquilo você mais vai fazer mais. Porque de uma vez que você aceita Jesus, você está sendo renovado, Deus está perdoando os seus pecados, está fazendo transformação na sua vida, está lhe dando uma oportunidade de viver uma vida nova, de receber das mãos de Jesus um renovo. Então, eu convido você, receba o renovo de Deus. Se você vive ainda naquele mundo que você acha que mentir é pecado, mas não leva à morte, leva. Se você não se arrepender, você pode morrer sim, fisicamente ou espiritualmente, ou os dois, como Ananias. O que aconteceu com Ananias? Ananias sustentou a mentira. E ali, por causa da mentira, para ficar registrado na Bíblia, para hoje nós ver o quanto Satanás usa o ser humano e como ele manipula e faz a pessoa cometer crimes para perder a sua salvação, perder a dignidade, perder a vergonha, o respeito, a moral. Tudo Satanás faz. É como que você pegasse uma laranja e você espremesse aquela laranja até derramar a gota d'água, a última gota de suco que tem naquela laranja. Quando você termina de espremer, você joga fora, né? Porque ali não lhe serve mais, você já tirou o suco que você queria. Aquilo que lhe alimentava, você já espremeu aquela laranja. Então, o que ficou da laranja não serve, você joga fora. Assim é Satanás com o ser humano. Satanás, ele lhe pega, ele lhe espreme, ele lhe bota para mentir, para roubar, para se prostituir, para usar droga, para fazer tudo quanto não presta. E aí, depois, ele lhe larga. Quando ele vê que já lhe ganhou, que você já está perdido, que você não vai se arrepender, você acha que a sua vida não tem jeito, não tem mais sentido, Satanás deixa você de mão e ele vai procurar outro para levar para a perdição. Ele já lhe usou para matar, para roubar, para fazer tudo. Aí ele larga você, até Satanás larga você quando você não serve mais para ele. É como a laranja, viu? Então, a única solução, se você vive nesse caminho, ou se você tem alguém que vive nesse caminho, da sua família, ou você conhece alguém, mesmo que não seja parente, você procure a orar por essa pessoa, pedindo a libertação dessa pessoa, pedindo que Deus, que é Jesus, quebre a maldição de Satanás que acorrentou aquele ser humano que você conhece. Ajude a libertar o ser humano das mãos de Satanás. Então, a mentira, voltamos à palavra de Deus. Então, Safira, né? Ananias morreu por causa da mentira. Ele sustentou a mentira. Então, se você mentir e alguém lhe der a oportunidade para você falar a verdade, não tenha medo, mesmo que você pague um preço, né? Um castigo, porque você falou a verdade. A pessoa, se eu sabia que era tu, eu queria só que tu falasse a verdade, pois tu vai receber um castigo assim, assim, assado. Mas você não vai perder sua vida. Mas não faça isso, não sustente, fale a verdade e nem minta para começar. Aí Safira chega, né? Sustentou a mentira, morreu do mesmo jeito. Então os dois perderam a vida
física e perderam a vida espiritual, porque Deus não pôde resgatar, porque eles deram vaga para Satanás, eles se entregaram a Satanás. Quando a palavra de Deus diz, por que tu deixou que Satanás tomasse conta do teu coração, fez tu mentir ao Espírito de Deus? É porque quando você está mentindo, Deus está vendo, Deus está sabendo. Você mente para o ser humano, mas você não mente para Deus. Como eu falei no começo, Deus conhece você, porque mesmo você achando que você não serve para nada, você é muito importante para Deus. Deus nunca vai lhe abandonar se você quiser. Se você se arrepender dos seus pecados, confessar a Deus tudo que você já fez de errado, colocar nos pés do Senhor e dizer, Senhor Jesus, eu te entrego hoje toda a minha vida de erro, de crime, de pecado. Confessa ao Senhor e me entrego a ti, Jesus. Me salva. De hoje em diante, eu quero viver para te adorar. Não quero mais mentir, não quero mais viver no mundo do erro. Jesus Cristo te abraça, te perdoa e você vai ter uma vida diferente, vai ter uma vida renovada. Deus te chama nessa tarde para fazer renovo na sua vida. Não minta. A história da mentira leva à morte, porque mentir é pecado e a mentira, o pai da mentira é Satanás. Então, essa história, ela é muito visível, ela está explicando tudo. Você pode pegar a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 5, e ler a história de Safira e Ananias, porque aqui eu li só um versículo, mas ela se estende a muito mais. Mas você tem uma mente boa, raciocina bastante para entender que mentir leva à morte. Então queira vida com Jesus. Nessa tarde a palavra de Deus é um alerta para você que ainda não aceitou Jesus, que está vulnerável ao Satanás usar você qualquer hora para fazer o que não presta. Então não queira, não aceite nada que Satanás lhe dê. Aceite Jesus como Salvador e fique na paz do Senhor Jesus. Amém? E um restante de dia e uma noite e uma vida inteira pela frente, abraçado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Tchau.